E o trabalho do Cruzeiro era um trabalho bom, era um trabalho que tinha, obviamente, como todo trabalho oscila, é um campeonato longo, o Cruzeiro estava numa reconstrução. O Cruzeiro fez uma janela espetacular no meio do ano. Trouxe jogadores como o Matheus Henrique, o Wallace, o Caio Jorge já estava já para se preparar para estar no melhor momento, como acho que atingiu agora o melhor momento. É, já, o Matheus Pereira foi comprado em definitivo, Cássio veio, estreou, ou seja, é um Cruzeiro que vinha se preparando, ou vem se preparando para ser um clube protagonista. E muito se falava em calma, o Cruzeiro é para o ano que vem, o Cruzeiro está se preparando. E me chamava a atenção, o Seabra, muito do noticiário, o Seabra é o treinador, o Seabra é o treinador, mas a gente ouvia, o Renato Gaúcho para o ano que vem, para o ano que vem vai ter outro treinador. E eu falava assim, mas o treinador é o Fernando, e a gente falava com membros da diretoria, com pessoas do clube e tal. Não, o treinador é o Fernando. E aí, de repente, Fernando Seabra, numa noite lá, o site oficial do Cruzeiro, não é mais o treinador. Ah, por quê? Falta de resultados e não aconteciam os resultados e tudo mais. Te pegou de surpresa a demissão? Por todo esse pacote que vinha acontecendo e a narrativa que era construída em relação ao que era o Cruzeiro e um Cruzeiro para o ano que vem, por exemplo? Olha, na verdade a gente estava ciente da necessidade de apresentar uma recuperação em relação aos resultados. No Campeonato Brasileiro, a gente teve uma queda muito evidente em relação ao que estava sendo feito no primeiro semestre, né? Naquele momento em especial, especificamente, me pegou de surpresa, sim. Porque a gente sai para fazer 2 jogos fora. Sim. Um jogo contra o Libertad, que era o primeiro jogo das quartas de final, e um jogo contra o Cuiabá 3 dias depois desse jogo contra o Libertad. E eu entendo que a gente fez um jogo muito bom contra o Libertad. Inclusive o Caio Jorge já muito bem. Sim. Caio Jorge fez também uma partida excelente contra o Atlético Goianiense. Então acho que ele já vinha conseguindo atingir esse nível mesmo enquanto eu estava lá. Acho que depois ele confirma isso nessa sequência que ele está tendo. A gente vence o Libertad num jogo muito bom. Eu acho que desde o jogo do Botafogo foi a nossa melhor partida. Foi um desempenho consistente, uma equipe que soube se defender bem, que foi letal, que soube invadir a área, finalizar com objetividade. No segundo tempo, o adversário era o jogo que ele tinha em casa para reagir, assumiu mais risco, colocou mais jogadores pesando na nossa última linha, a gente soube se defender. Eles tiveram algumas chances, mas de uma forma geral, as chances mais claras ainda foram nossas. Nós tivemos a chance ali de ganhar de 3 ou 4-0, Sim, pelas chances que nós construímos na reta final do jogo, né? E aí a gente tem um jogo fora contra o Cuiabá, que é um time complicadíssimo para se jogar fora. Eu lembro que quando a gente sai de Belo Horizonte para ir para Assunção, a temperatura em Belo Horizonte está por volta de 22 graus. já frio lá, é frio. E em Assunção estava 32 à noite, no momento do jogo. Né? A própria seleção brasileira tinha passado lá 10 dias antes, ou uma semana antes, e tinha sofrido. Com o campo mais pesado, a grama estava mais alta, com também a temperatura, enfim. E aí a gente vai jogar 3 dias depois contra o Cuiabá, ainda carregando esse cansaço, não só desse jogo, mas da temporada, e a gente vai fazer o jogo contra o Cuiabá fora, sabendo que a gente tem que tomar decisões individuais. Olha, esse aqui precisa jogar, esse aqui é melhor que jogue parcial, esse é melhor não jogar. Então, baseado nesse critério do que seria melhor para cada um, porque aquele time naquele momento deu uma resposta boa. E ele sinalizou que essa reação ia se consolidar nos próximos dias. Então, a ideia foi, vamos preservar esse time, vamos fazer o trabalho que a gente tem feito com aqueles que têm treinado mais, porque jogam menos, e eles vão jogar contra o Cuiabá, sabendo da dificuldade. E realmente o jogo contra o Cuiabá não foi um desempenho de encher os olhos, foi um jogo que a gente mais competiu, não teve tanta inspiração, mas nós conseguimos, na reta final do jogo principalmente, ser mais pungente, mais agressivo para buscar o resultado. Tivemos uma expulsão e mesmo com a expulsão ainda criamos chance de gol e ficou um jogo aberto no final e conquistamos um ponto. Então você sai para jogar 2 jogos fora de casa e volta com 4 pontos,
você não espera ser demitido nessa hora. Sim. Então, nessa hora, assim, me pegou de surpresa. Embora eu soubesse que, por outro lado, a direção me respaldou em muitos momentos em que a gente não teve resultado no Campeonato Brasileiro, em alguns momentos que o desempenho num período de um jogo foi ruim, como o primeiro tempo contra o Vitória, o segundo tempo contra o Criciúma, né? Nós não desempenhamos bem nesses períodos de jogo, e no jogo contra o São Paulo também a gente não fez o jogo que gostaria de fazer, esse jogo do segundo turno, né? Existe aí o copo meio cheio, o copo meio vazio em relação a isso. Mas naquele momento achei que me surpreendeu e achei que não fazia tanto sentido, porque a gente também sofreu com problemas físicos de muitos jogadores e eles foram se recuperando e retornando. Uhum. Então, contra o São Paulo, a gente tem a entrada para jogar 30 minutos do Verón e do Lautaro. Eles ainda não podiam jogar 45. E aí o jogo do São Paulo serviu para dar essa condição para eles, para que eles pudessem iniciar contra o Libertad. Contra o Libertad eles iniciam no 11, a gente muda a estrutura e o time se sente bem. Quer dizer, então, sinalizou. Sim. Sinalizou que abriu um caminho e agora a gente volta a se fortalecer com esses retornos. O próprio Barreal, que andou tendo muitos problemas no tornozelo, estava voltando, né? Sentia que o time estava ganhando corpo de novo. A minha sensação é que o pior momento tinha passado. Que aquele momento todo em que a gente estava com menos disponibilidade de jogador, que o desempenho estava oscilando mais negativamente, né? E que realmente ali em alguns momentos me gerou uma certa apreensão se o clube poderia decidir por um rompimento em algum momento. Com esse retorno desses jogadores e a resposta do jogo contra o Libertad, eu entendi que abrimos o horizonte de novo e a partir de agora o pior momento passou e a gente ia voltar a crescer. Mas a gente tinha um jogo contra o Cuiabá, entre esses dois jogos do Libertad, e que era uma circunstância especial, que a gente não podia arriscar perder um jogador para o jogo de volta ou até o final da temporada, com uma lesão muscular ou algo que fosse pior. Então, foi pensando nisso que a gente planejou esse jogo do Cuiabá e ainda assim a gente empatou com o Cuiabá fora. O São Paulo teve uma e o Cuiabá não jogou no meio da semana. Além de tudo isso, a gente viajou 3 dias só e o Cuiabá só treinou naquela semana, né? O São Paulo foi com a equipe titular jogar contra o Cuiabá, tendo uma semana de treino, foi lá e perdeu de 2-0. Então talvez o jogo contra o Cuiabá não tenha sido tão ruim assim, e nem o resultado. Qual?